Boa noite, pessoal. Por favor, se alguém puder me dizer se dá para me ouvir bem, se a imagem está boa. Opa! Fala, Evandro. E aí, Israel? Tá bem? Tudo jóia? E você? Tô bem, graças a Deus. Apesar da, A do agitação de suspense. hoje aí a Grace não tá muito longe não. Boa noite. Quase tivemos que adiar a live, mas ficamos ali Quase. naquele suspense. Uhum. Mas o Israel está aqui É, conosco. sim. Quem sabe amanhã a Grace não vem aí. Não dá pra Pode saber ser. ainda, mas tá na tá no suspense mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal que está Pessoal, acompanhando aí, vocês estão me ouvindo dá, bem? dá um retorno aí se dá para ouvir tanto o Israel quanto eu bem. Eu estou ouvindo um pouquinho de retorno, eu não sei se. Acho que tá ok o som, né? Alguém pode confirmar se vocês estão ouvindo o nosso áudio direitinho? Eu acho, eu acho que você tá ouvindo que a minha esposa tá com o celular lá na sala e tá aparecendo só a voz. Eu acho que é esse o retorno. Tá. Não, sem problema. Pode ela continuar assistindo aí. Tá ótimo, ela falou. O áudio está Ok. ok. Tá tudo ok. Já já a gente começa, né? Isso, dá mais uns 2 minutinhos aí. Dar um tempinho aí pro pessoal chegar. Cara, eu tava vendo sobre o assunto que vamos conversar um pouco hoje. O negócio é amplo. É, Opiniões, é muita coisa. visões. Caraca, eu não sei se dá pra. É que você faz muito bem essa questão introdutória, deixa fresquinho, né? O povo fica, sabe se situar, né? Mas não É, esgota em uma hora, não, cara. realmente. Talvez até uma outra live, a parte 2 também. Com a Grace na área. Pode ser com ela. Deixa ela falar também na live. Pessoal, ajude a gente aí, compartilhe com seus amigos. Às vezes as pessoas esquecem, né? Do É. horário e tal. Então, se vocês puderem nos ajudar.
E aí, Isma, boa noite. Bom, vamos lá? Vamos começar então. Vamos. Boa noite a todos, né? Paz, graça e paz. Obrigado desde já, como sempre agradeço pela participação de todos que estão nos assistindo aqui no momento, todos aqueles que irão nos assistir, né? Muito obrigado. Novamente quero agradecer, né, o Israel por aceitar o convite, estar aqui participando conosco, né, contribuindo para o nosso crescimento, porque eu também aprendo aqui também, viu, pessoal? E muito obrigado, Israel. E esse tema é muito interessante. É um tema até que eu vejo que alguns teólogos não entendem muito. E agora, aqui estou falando de um todo de escatologia, mas quando se fala de milênio, também os caras, que às vezes da tribulação o cara já responde prontamente, né, e tal. Mas quando se fala de milênio, né, os caras já, estou falando aqui no nível de uma pessoa que estuda. Mas veja, nós como cristãos e que fazemos parte do corpo da igreja, temos que ter, querendo ou não, ter um entendimento prévio sobre o milênio, porque é algo relacionado conosco, né? Algo relacionado com a igreja de Cristo. No entanto, sabemos o tempo que estamos vivendo e é muito sugestivo tratarmos e falarmos um pouco desse tema sobre o milênio. E eu queria, já desde já, Israel, pedir para você definir para nós o que é o milênio, o que a Bíblia quer dizer como ela, né? Não, onde a gente vê esse tal de milênio, que as pessoas não sabem, né? Lê Apocalipse 20, fica ali, e o que é o milênio e o que ele tem a ver com a volta de Cristo. Tipo, ele é o resultado da volta de Cristo, ou ele antecede a volta de Cristo? O que é o milênio? Bom, então vamos lá. O milênio, ele aparece unicamente no livro de Apocalipse e especificamente no capítulo 20. Então você não vai encontrar uma referência clara a um período de 1000 anos em outro lugar na Bíblia. Então, ali no livro de Apocalipse, ele surge logo após o capítulo 19. No capítulo 19, só para a gente contextualizar um pouco, nós temos a batalha do Armagedon. Então nós temos Cristo acompanhado de seus santos, entrando em combate com a besta, com os reis da terra, e obviamente Cristo ele sai vitorioso desse confronto. E logo em seguida nós temos João relatando algumas coisas, entre elas que Satanás foi preso e ele ficaria detido ou ficará detido por um período de 1000 anos. Também lá está relatado que João ele viu tronos, ele viu pessoas com autoridade de julgar, e ele fala que também viu as almas daqueles que foram mortos e viveram. E fala que eles vão reinar com Cristo por 1000 anos, por um período de 1000 anos. É daí que a gente tira então a ideia de milênio, que claramente significa um período de 1000 anos. A questão é a seguinte, como acho que quase tudo no meio teológico, e principalmente falando em escatologia, tudo acaba virando motivo de polêmica, de controvérsia. E essa passagem não é diferente, ela talvez seja uma das mais controversas em toda a Bíblia, não necessariamente a mais difícil, mas talvez aquela que mais levante uma diversidade de opiniões. E quais são essas opiniões? Só para falar aqui de uma forma bem objetiva e clara, nós temos uma opinião, talvez uma das mais populares,
que a gente chama de pré-milenismo, e aí existe uma certa variação, que tem um pré-milenismo defendido pelos dispensacionalistas, e tem um pré-milenismo histórico. Na verdade, quando se trata de milênio, não tem muita diferença entre esses dois. As maiores diferenças estão em outros temas, mas para que as pessoas não acabem confundindo, então você tem esses termos para diferenciar uma coisa da outra. Mas, além dessa visão que... Aliás, o que o pré-milenismo acredita? Acredita que o capítulo 19 e o capítulo 20, ou seja, estão numa sequência cronológica, é uma sequência lógica, ou seja, de fato tem a vinda de Cristo, tem a batalha do Armagedon, e o capítulo 20 são as consequências do que aconteceu anteriormente. Então agora, tanto Satanás está sendo detido, como também João ele constata que será feito alguma espécie de julgamento, e também ele constata que os mártires viveram. E tem um detalhe importante que ele fala bem-aventurado, na verdade não é João, ele ouve, né? Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. E ele faz também menção, fica entendido, que haverá uma segunda ressurreição, que será após o período de 1000 anos. E essa segunda ressurreição é para que participem de um juízo, que a gente chama de juízo final, onde Deus estará ali sentado no seu trono, e ele irá presidir tudo isso, e cada pessoa será julgada conforme as suas obras, e dá a entender que o público a qual pertence essa segunda ressurreição, ele é distinto daqueles que vão ressuscitar nessa primeira, porque o texto fala bem-aventurado e santo, então parece que esses são salvos, claramente aponta para isso, mas os que participam dessa segunda ressurreição, a impressão que nós temos é de que eles serão condenados. Então, resumindo, o pré-milenismo acredita que após a segunda vinda de Cristo vai ser inaugurado um período de 1000 anos ao qual Jesus, juntamente com os santos, irão governar. Estamos falando aqui de uma perspectiva terrena, não necessariamente uma perspectiva celestial. Irá governar a Terra por um período de 1000 anos. Depois disso nós temos outros acontecimentos como o novo céus e a nova Terra sendo estabelecido. Aí nós temos uma outra visão, que depois do pré-milenismo, talvez seja mais popular, que é o amilenismo. Esse nome realmente não ajuda muito, porque quem ouve assim, amilenismo, a primeira impressão que você tem é de que a pessoa não acredita no milênio. Né? É uma negação do milênio. Em parte, é uma negação, mas em que sentido? Porque o amilenista não acredita que aquilo que a Bíblia chama de milênio seja de fato um período de 1000 anos. Então eles não acreditam de fato num período de 1000 anos. Então acaba, de certa forma, descaracterizando a ideia de milênio. Por exemplo, não existe dízimo de 90%, é um exemplo. Se é 90% já não é um dízimo é 10%. Então, de certa forma, eles consideram que quando a Bíblia fala de 1000 anos, eles não levam para o sentido literal. E o ponto mais importante é o seguinte: estes não acreditam que o milênio é algo a ser inaugurado a partir da segunda vinda de Cristo, e sim algo que foi inaugurado a partir da primeira vinda de Cristo. Ou seja, segundo esse entendimento, o milênio é todo o período, ou vamos assim dizer, a era da igreja, todo o período que começa com o surgimento da igreja, até que Jesus volte. Ou seja, para eles, então, quando Jesus voltar, o que vai ter logo em seguida é um juízo final, e o estabelecimento, a criação dos novos céus e da nova terra. Ou seja, não vai ter um espaço de tempo intermediário entre esse mundo de agora
e o novo céus e nova terra. Quando Jesus volta, nós já somos introduzidos diretamente, imediatamente, a uma nova realidade, vamos assim dizer. Então, outro ponto sobre o amilenismo é de que eles consideram que aquela ressurreição ali, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte da primeira ressurreição, sobre este a morte não terá, né, a segunda morte não terá poder, eles acreditam que não é a ressurreição física, a ressurreição corpórea. Tem esse detalhe que é muito importante. Alguns, vai ter variações dentro do próprio amilenismo, alguns vão considerar que esse viver que fala ali é esse viver nos termos que muitas vezes Paulo trabalha nas suas cartas, nas suas epístolas, que é um viver um viver espiritual, ou seja, a partir do momento que você crê em Cristo, você passa por um processo espiritual de regeneração, agora você tem vida em Cristo. E por vezes, sim, Paulo não está se referindo a uma ressurreição física, mas ele está falando de uma ação sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Então Paulo, na verdade, ele trabalha dois tipos de ressurreição, vamos assim dizer. Uma nova vida que já começa a partir do novo nascimento, a partir da crença no Senhor Jesus. Mas Paulo também, ele vislumbra, ele ensina sobre uma ressurreição futura e física, corpórea, ou seja, a pessoa vai sair de fato de uma condição mortal para um corpo glorificado. Essa é uma expectativa cristã, é uma das doutrinas fundamentais. Porém, não é que os amilenistas não acreditam que de fato então não vai acontecer nenhuma ressurreição física. Não, isso pode acabar sendo mal entendido, né? Eles não estão negando que a doutrina bíblica da ressurreição dos mortos, fisicamente falando. Porém, eles consideram que Apocalipse 20 não é uma passagem sobre esta ressurreição física. É uma menção à vida que o crente já vive, ou, como outros vão pontuar, que aquela vida dito ali é o estado intermediário. Quando a gente fala estado intermediário, só para o pessoal não ficar boiando aí, é um termo que a gente usa dentro da escatologia para a condição da pessoa que, por exemplo, é um crente, ele morreu e ele vai para o céu. Ele vai estar ali habitando com o Senhor, vai estar no estado ali de glória celestial, embora ainda aguardando a ressurreição física, ainda aguardando o galardão, mas ele está nessa condição. Então seria o estado intermediário, porque não é o estado final destinado segundo as promessas de Deus. É um estado intermediário. Acho que o nome já nos induz a pensar nisso. Então, alguns vão falar que ali são mártires mesmo. O texto de fato fala que são as almas dos que foram mortos, vivendo nesse estado intermediário, ou seja, numa perspectiva, eles morreram fisicamente falando, mas na perspectiva de alma, de espírito, eles estão vivos na presença de Deus. Então eles vão dar esse outro significado ali para a ressurreição. Esse talvez seja um dos pontos mais decisivos e mais discordantes entre o pré-milenismo e os amilenistas. Afinal, qual é a natureza dessa ressurreição, dessa vida que é dita ali? E pegando um outro ponto de vista que existe, que já não é tão popular como antes, mas ele ainda existe, e ele pode facilmente ser confundido com o amilenismo. Mas esse outro ponto, o terceiro ponto, seria o pós-milenismo. O pós-milenismo, igual ao amilenismo, considera o quê? Que, de fato, o milênio não é algo literal, é algo que Apocalipse apenas representa de forma simbólica. O importante é o significado, e para eles o significado é que já é o governo de Cristo, que começa desde sua primeira vinda, ou seja, desde a formação da igreja. Então, para eles também representa toda a era da igreja, que obviamente é um período que já passou muito mais de 1000 anos, já tem uns 2000 anos por aí.
Só que talvez a grande diferença de ênfase entre o amilenismo e o pós-milenismo é que o pós-milenista considera o quê? Que a igreja ela tem um papel fundamental para gradativamente ao longo das gerações aumentar a influência e poder sobre este mundo e, vamos assim dizer, cristianizar o mundo de várias formas, mas principalmente pela influência da pregação do Evangelho. Então, mais ou menos, eles consideram que, com o passar do tempo, as coisas vão melhorando progressivamente, ainda que em um momento ou outro acontece ali alguma situação mais complicada, mas para eles nós estamos numa subida, né? O mundo está melhorando e isso tem a influência da igreja como fator determinante. Ou seja, nesse conceito, praticamente quando Cristo voltar, a igreja vai entregar um mundo já todo pronto, o mundo todo redimido para Cristo. Não está dizendo com isto que Cristo não tem poder, e sim a igreja. Mas para eles, a igreja ministra o poder de Cristo no mundo. Tá? Então a igreja seria esse agente de expansão do reino de Deus no mundo. Mas há diferenças entre o pós-milenismo e o amilenismo. Por exemplo, muitos pós-milenistas não acham que vai ter uma fase final antes do retorno de Cristo, onde você tenha um anticristo fazendo uma perseguição, uma oposição global aos cristãos. Ou seja, o final que eles vislumbram é cada vez mais otimista, cada vez mais positivo. Já o amilenista, ele considera que antes de Jesus voltar, assim como o pré-milenista também entende, haverá um período de tribulação também. Os santos serão perseguidos, coisas difíceis vão acontecer, haverá um anticristo, e Cristo precisa vir para que então aconteça a concretização da redenção no mundo. Né? Então, vamos assim dizer, o debate fica nessas três visões, ou seja, a pré-milenista, lembrando, tem o diferencial entre a dispensacionalista e a pré-milenista histórica, mas nesse quesito a diferença é quase nenhuma. O amilenismo e o pós-milenismo. O Israel, só para ficar um pouco mais claro, que talvez as pessoas, né, igual você tocou num ponto muito interessante, que qual que é a diferença para a gente tentar imaginar, cronologicamente falando, do amilenismo para o pós-milenista? Porque para o amilenista, esse período da primeira vinda até a segunda, né? Se eu não me engano. E para o pós-milenista, onde que está essa linha? Só Então, para ficar um pouco mais claro. a cronologia é praticamente idêntica, certo? A cronologia é praticamente idêntica. Talvez o diferencial, como eu falei, é que o amilenista ele não ignora as revelações, as profecias bíblicas que dizem que antes de Jesus voltar haverá um período de tribulação, haverá uma forte atividade de Satanás no mundo mais do que antes, né, de oposição ao povo de Deus, à igreja, aos santos. Já o pós-milenista não considera isso. Então, para ele vê esse período antes da volta de Cristo como algo muito otimista. Ah, entendi. Talvez seja E... mais o otimismo que faça a diferença, não é nem tanta cronologia, é o otimismo, mas a gente tem que tirar entendi. esses eventos mais negativos, vamos dizer, trágicos, como tribulação, o anticristo, eles meio que tiram isso do jogo para ficar o horizonte mais bonito. E né, quando nos deparamos com o milênio, e a gente vê três posições, né? Até, no entanto, quem não conhece muito do assunto, ou se de fato não tem estudos, né, livros que falam, se você, as suas três falas
falando sobre os três posicionamentos. Talvez você falou a primeira pessoa. Opa, parece que é isso. Aí você falou a segunda pessoa. Parece que é isso. Aí você falou a terceira vez, a pessoa falou, parece que é isso. Então agora eu queria que a gente afunilasse um pouco, né? Agora eu sempre ouvi suas posições, suas opiniões, né? Bem equilibrado, né? E eu queria que você falasse um pouco agora, porque às vezes o nosso público fica assim, caraca, mas é agora, né? O que eu faço? Porque a gente sempre defende de uma forma prática, que essas doutrinas bíblicas nos influenciam, né? E essa compreensão do milênio não é diferente. Porque se a gente acha que vai melhorar e a igreja vai preparar o mundo, então a gente já tem uma posição. Mas se a gente acha o contrário, a gente vai ter outra posição, né? Essa questão de reinar com Cristo, essa questão do juízo, essa questão dessa outra ressurreição. Então eu queria que você falasse, eu vi muito interessante, eu estava lendo um livro, o cara apresentando as posições. Só ele apresentou as posições, as três posições, só que ele ressaltou muito a posição dele, né? Deu embasamento bíblico e tal, mas nas outras ele não deu, foi bem proposital. Mas eu queria que você falasse de alguns pontos fracos, né? Você fica à vontade se você quiser falar a sua posição, aquela. Eu sei que você é um cara que sempre revê, né? Os seus Sim. estudos, os seus posicionamentos, mas eu sei que você se posiciona em uma. Fica à vontade se você quiser falar, mas que você falasse para nós um pouco dos pontos fracos de algumas posições. Por exemplo, como devemos encarar, literal ou não? Por exemplo, eu estava lendo uma carta hoje e ele fala que toda vez que a Bíblia trata de anos, é sempre literal, né? Nunca é algo figurado, enfim. E daí ele começa a defesa dele. Falei, caraca, e você para analisar, como, como que você encara isso? É fácil de falar, não, é literal. Ou a gente vai falar que é algo metafórico, né? Se pudesse falar um pouco para nós. Então, vamos afunilar a coisa aqui, onde começa a esquentar mais. Se a pessoa for estudar a questão do milênio e essas respectivas linhas de pensamento que eu falei anteriormente, a pessoa vai perceber o seguinte: não se trata apenas da forma como você enxerga Apocalipse 20, mas é a forma como você lê a Bíblia como um todo. Embora nem toda a Caraca. Bíblia diga respeito ao milênio, mas aí estamos falando de uma questão de hermenêutica, ou seja, de interpretação. Então tem pessoas que elas têm uma inclinação a ler a Bíblia de forma não literal. Ela leva muitas. Não é que ela nunca vai acreditar em nada literal ali, mas, por exemplo, quando se trata de profecias, sendo mais específico, em escatologia, obviamente nós temos muitas representações que são simbólicas. Não dá para você levar tudo para literal. Não fique esperando que vai levantar literalmente falando um monstro do mar com 7 cabeças, porque isso não vai acontecer, tá? Mas a questão ainda que seja representado de forma simbólica, não está apontando para algo que realmente vai acontecer. E a questão dos números. A questão dos números é o seguinte: vamos levar o número para o literal ou o número é apenas simbólico? Eu, particularmente, eu sou pré-milenista histórico, tá? Eu acredito que o milênio será inaugurado a partir da segunda vinda de Cristo e que será um período literalmente de 1000 anos. Eu particularmente, eu acho estranho, nunca pegando aqui como exemplo os números em Apocalipse. Lembre-se, estamos falando do gênero apocalíptico especificamente. Não estamos falando sei lá, a Bíblia falar que Jesus foi crucificado entre dois ladrões e você não acreditar que eram dois ladrões de fato. Eles não estamos questionando aqui os evangelhos, não estamos questionando a narrativa histórica. Estamos analisando especificamente um gênero que contém muitos símbolos. Então, existe uma tendência a estender, inclusive aos números, essa consideração de que não é algo literal. Então, por exemplo, é muito comum a Bíblia fala de os 7 Espíritos de Deus. Mas
o número 7 representa apenas totalidade. O número 1000 não é literal. E assim eu poderia pegar outros exemplos. 144 mil. A Bíblia fala em Apocalipse de 144 mil selados. Não é literal. Eu acho complicado não considerar números literais. É como se a gente nunca levasse a sério nesses termos quando Deus quer passar alguma informação. Eu fico pensando, caramba, e se Deus quiser passar uma informação precisa, se eu pensar dessa forma, eu nunca vou levar, vamos assim dizer, a sério a informação que ele está passando. Porque se no livro de Apocalipse ele fala, olha, há 4 coisas disso aqui, eu nunca vou achar que são 4 coisas. Então eu penso o seguinte, o ônus da prova recai para quem não considera números de uma forma literal no livro de Apocalipse. Até porque o nosso tempo, os números são envolvidos, né? Quando você vai para meses, anos, aí você vai para horas, né? Vai ver o horário, Exatamente. tudo tem números, né? Então, a gente vive no tempo, nós somos seres inseridos no tempo. E o mais importante de tudo, o texto está falando. Para mim, alguns talvez considerem isso uma afirmação um pouco forte, mas para mim, não levar esses números para o literal é uma exégese. O que é exégese? É o contrário de exégese. O que significa isso, pastor? Você está só me confundindo. Exégese é, em resumo, a gente extrair do texto, analisar o texto e extrair dele, de preferência, apenas o que o texto está dizendo. Nada mais, nada menos. A exégese é o contrário. É eu inserir uma ideia que não está no texto. Infelizmente, muitos teólogos, até mesmo teólogos respeitados, por vezes, quando vão pegar certas passagens bíblicas, eles interpretam, inserindo uma ideia que não está ali. É diferente de falar que há outras passagens que, vamos assim dizer, expandem o nosso entendimento. Existe isso. Porém, estamos falando de analisar uma certa passagem e você inserir algo ali. Então, para mim, não levar o número para o literal acaba sendo, inconscientemente, uma exégese. Eles estão inserindo algo que o texto não falou. Eu prefiro acreditar no que o texto disse do que falar que, na verdade, não é aquilo que está escrito. Então, acompanhando você, né, claro, deve ter gente que já tem suas posições. Sim. Mas vemos que também quando você nega o literal de forma rápida, é algo complicado. Porque quando, né, lendo esse argumento do McCarthy, falei, caraca, né, não só esse, né, ele tem outros. Né, tô até ansioso para comprar, né, a sistemática dele que vai sair. E nesse quesito, falei, caraca, verdade, porque os argumentos que eu sempre vi, né, sempre foi somente sobre o amilenismo. Uhum. Né? E quando esses caras que são amilenistas apresentam as outras posições, né, é bem superficial. Mas é quando você vê os próprios caras apresentando, né, as posições deles mesmos, fala, opa, peraí. Então, partindo desse ponto, na sua opinião, devemos encarar aqueles 1000 anos como literais. E quando encaramos eles como literais, a gente exclui as duas outras posições ou não? Excluiríamos. Automaticamente você exclui. Porque, primeiro, se para eles milênio é a era da igreja, é o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, esse espaço de tempo, se o milênio é algo literal de 1000 anos, já não cabe. Já passou 2000 anos que a igreja existe. Já não se encaixa por uma questão matemática, por uma questão lógica. Sim. E acho que o ponto mais importante é o seguinte: eu acredito que a maior parte das pessoas que de fato pegaram o livro de Apocalipse de uma forma neutra, imparcial, sem ser enviesado, embora eu sei que não ser enviesado é difícil demais,
Mas quando a pessoa faz uma leitura de Apocalipse no geral, eu sei que nem tudo ali está em ordem cronológica, mas tem eventos ali que claramente você fala, isso faz sentido estar em ordem cronológica. Por exemplo, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. O texto passa a impressão de sequência cronológica, é algo linear. Se você pega o capítulo 19 de Apocalipse e você lê em seguida o 20, você fala, faz todo sentido que o capítulo 20 seja exatamente a continuação do 19. E já para um amilenista e um pós-milenista, para ele sustentar a ideia dele, ele precisa afirmar que um capítulo não é a continuação do outro, só que realmente essa leitura não é fluida, essa leitura não me parece natural. Não é à toa que para explicar o amilenismo é um trabalho muito grande. Eu acho que o fato de ser tão trabalhoso para justificar porque uma coisa não é continuação da outra, acho que isso já indica de que já não significa que é a leitura mais fluida e natural do texto. Então, sobre o amilenismo, a gente vê aqui no começo do capítulo 20 que o diabo será amarrado por 1000 anos. E o que é isso? Né? Que quando eu vejo gente falar que tipo assim, ele será tirado do poder, ou ele vai ser preso mesmo, né? Ele não vai atuar em nenhum momento, ou ele vai ser amenizado. Por quê? Se puder explicar um pouco para a gente, Sim, eu explico. como como que as posições encaram isso, e principalmente o amilenismo, né? Porque quando se fala Sim. de amarro por 1000 anos, então ele é amenizado o poder dele, a atuação dele, ou realmente ele é tirado, vamos ter uma paz plena sem ele? Como funciona? Tá, eu vou resumir em 2 linhas aqui, já que nesse Tá, sentido o amilenismo e o pós-milenismo têm concordância, então fica de um lado essas duas e do outro lado a ideia pré-milenista. beleza. Para os amilenistas e pós-milenistas, como eles explicam então essa prisão de Satanás? Eles vão falar principalmente o seguinte: isso significa que Deus ele estará restringindo a atuação do diabo no mundo, ou seja, não é extinguindo, mas é restringindo, amenizando, reduzindo a atuação do diabo no mundo, para que ele não seja capaz de impedir a disseminação do evangelho. Ou seja, Deus ele segura a barra para que a igreja possa, ao longo das gerações, realizar a sua obra de evangelização no mundo. Alguns vão sustentar essa ideia. Talvez seja a resposta que você vai mais encontrar pelos defensores do amilenismo. Já para o pré-milenista, ele entende o seguinte: bom, nós não negamos que a primeira vinda de Cristo foi um grande ato de Cristo contra o império das trevas. Paulo até fala que na cruz Jesus triunfou dos principados e potestades, expôs eles ao desprezo. Então, um pré-milenismo saudável, equilibrado, não vai negar o impacto que a primeira vinda de Cristo já exerceu contra o império das trevas. Porém, Satanás ainda está em atividade no mundo, embora a igreja vá expandindo, mas claramente o mundo ainda é um mundo de trevas. Paulo fala que nós estamos em guerra contra principados e potestades nas regiões celestiais, ou seja, o inimigo está aí. E de fato a gente observa no mundo uma atividade maligna acontecendo, por mais que ele não seja capaz de impedir o progresso da igreja. Mas, por exemplo, no final dos tempos, Apocalipse claramente está mostrando que haverá uma atividade ainda maior por parte de Satanás, uma atuação forte dele no mundo, uma influência muito grande dele no mundo. Então, assim, Apocalipse 20 para mim não está simplesmente falando de uma restrição, mas está falando de fato como o pré-milenista entende, durante o milênio, Satanás estará sem acesso algum a este mundo aqui.
Ele estará, a Bíblia fala, no abismo. Eu Sim. acredito que o abismo existe, no sentido de que é um lugar espiritual de prisão. A Bíblia faz referências ao abismo. A Bíblia não fala só de inferno. A Bíblia fala também do tal do abismo, que há espíritos em prisões, em prisão lá no abismo. Não só o Apocalipse fala do abismo, mas fala bastante do abismo também. Então ali o Satanás estará numa condição, se aí entra outro ponto, se ele vai estar de fato preso numa corrente ou não, como o texto diz, aí é outra história. Se a corrente, se vai ter uma corrente espiritual ou não, isso é outra história. Mas a essência da mensagem de Apocalipse 20 é que ele não terá atuação alguma no mundo. A prova disso é que só vai ter, vamos assim dizer, uma rebelião declarada contra Deus após os 1000 anos, quando Satanás for solto. Porque ele vai tentar, ele vai seduzir várias nações na terra a se voltarem contra Deus e contra os santos. Vai ser a rebelião final. Apocalipse 20 fala lá do Gog e Magog. Ou seja, você vê que Satanás solto, a consequência disso é o quê? Rebelião contra Deus. Aí eu faço a pergunta: no presente momento não há rebelião contra Deus no mundo? Há rebelião contra Deus no mundo. Isso já deveria ser um claro indicativo de que Satanás ainda está, vamos assim dizer, em liberdade, atuando aí. Caraca. E é questão de analisarmos, né? Que a gente vê que o próprio texto bota em xeque algumas posições, né, É, cara? O próprio uhum. texto. Põe, põe. Eu vi que você até pediu para você falar um pouco, que me parece, igual você falou que às vezes não está em ordem cronológica, mas aqui me parece que Apocalipse 20, ele está, que a gente vai ter aqui o Satanás sendo aprisionado. Ah, tem algo muito interessante que eu vi sobre esse reinado aqui de Cristo, né? E Uhum. eu vi até dois caras conversando, que eu vi que você pôs, né, até muito bem, falando sobre esse reinado terreno, né? Essa questão terrena. Isso. Mas eu vi um cara se posicionando como tudo isso acontecendo algo celeste ou Uhum. celestial. E até o cara era de uma seita, né? Mas você acha que o texto, a gente temos embasamento para falar que esse reinado aqui, durante 1000 anos com Cristo, é celestial e não terreno? Você acha que dá para a Então, gente enxergar isso no texto? a questão é o seguinte: Apocalipse 20 não é tão rico em detalhes. Muito das ideias que a gente constrói sobre milênio, e aqui eu me refiro aos pré-milenistas e talvez principalmente aos dispensacionalistas, que eles procuram até enriquecer com mais detalhes, talvez mais do que as outras visões. Vai fazer o seguinte: temos que olhar para outras passagens ao longo da Bíblia anteriores e ver se elas lançam alguma luz, algum entendimento sobre isso. Então, por exemplo, o que muitos pré-milenistas, históricos ou dispensacionalistas, vão falar: olha, no Antigo Testamento tem inúmeras profecias de uma época onde o Senhor Deus vai intervir, Israel terá novamente um reinado é, realizado por meio de um descendente de Davi, um Messias. Israel dominará todos os inimigos, Deus vai agir com juízo contra os povos inimigos, o mundo será transformado, o mundo se converterá, não haverá mais guerra, e a sede do mundo, a capital do mundo será centrada em Jerusalém. Então muitos fazem o seguinte: eles olham assim e veem, poxa, várias dessas profecias nós ainda não constatamos o cumprimento, se você levar elas para um sentido literal. Portanto, eles deduzem o seguinte: olha, se isso ainda não se cumpriu, então vai se cumprir. E eles projetam muitas dessas profecias para esse período do milênio. Só que aí entra o seguinte:
algumas dessas passagens, hoje mesmo eu estava revendo alguns livros sobre milênio, algumas dessas passagens, elas não necessariamente precisam se encaixar no milênio. Algumas delas poderiam pertencer ao novo céus e nova terra. Tem coisas ali que dá para encaixar. Então não necessariamente precisa ser o milênio, até porque esses textos não falam, olha, isso aqui é o milênio, tá? Só Apocalipse 20 cita milênio, o resto da Bíblia não. Então acaba sendo algo assim, que você teoriza. Mas, por exemplo, eu estava examinando hoje, algumas passagens tem que ser algum período que não é agora, mas que também não se encaixa no novo céus e nova terra. Por exemplo, tem passagens inclusive em que os conceitos estão mesclados, estão entrelaçados. Isaías 65 fala que eis que eu crio novos céus e nova terra, por exemplo. E lá ele vai falando de alguns detalhes de como será esse novo céu e nova terra. Mas lá ele fala que ele fala de pessoas ainda sendo amaldiçoadas por alguma desobediência a Deus. Ele não está falando de uma rebelião em escala global, como vai ser Gog e Magog depois do milênio. Tá? Durante o milênio não vai acontecer Gog e Magog. Gog e Magog é depois do milênio, quando Satanás é solto. Mas voltando para Isaías 65, ao mesmo tempo que ele fala, faz referência ao novo céu e nova terra, ele solta ali alguns versículos, alguns detalhes que a gente sabe que no novo céu e nova terra não vai ter mais ímpios, não vai ter mais pecadores no mundo. Não vai ter mais maldição. Toda maldição terá sido extinta. Aí você fala, então esse versículo vai se encaixar onde? Ele fala de um período onde há um reinado, uma intervenção de Deus no mundo, Jerusalém está num patamar de regência, as nações se convertem ao Deus de Israel, mas ainda existe a possibilidade de maldição do mundo. Outros textos, inclusive, vão falar da possibilidade de pessoas morrerem ainda, porém a expectativa de vida biológica se tornaria algo centenário. Morrer aos 100 anos seria morrer jovem, ou seja, haveria uma mudança biológica na humanidade. Ainda assim, haveria maldição, porque uma outra pessoa pode vir a pecar. Mas a morte não seria algo como uma resposta imediata que a gente vê agora. A morte seria algo assim, passa séculos só depois que a pessoa colhe o fruto do pecado dela. Então, a pergunta é, onde nós vamos encaixar essas revelações, essas profecias do Antigo Testamento? Não dá para ser novo céus e nova terra. Lá já não existe morte, lá já não existe maldição, mas também não é o presente momento. Então, parece-me que, de fato, precisa existir algum momento intermediário entre esse agora e o estado eterno, que será no novo céus e nova terra. Ou seja, tem coisas que precisam estar no estado intermediário, e o milênio em Apocalipse faz sentido, né, para várias dessas passagens, mas como eu falei, várias delas eu tenho ressalvas em falar que, olha, isso aqui é milênio. Várias podem ser claramente do novo céus e nova terra. E eu acho que, eu estava pensando hoje, poxa, não tem uma passagem que seja um Arnaldo, lembra do Arnaldo lá da transmissão do futebol? Pode ir, sim, Arnaldo. Aí chega lá ele, com a experiência de juiz, para botar fim em qualquer discussão e falar se vale ou não vale. Então, eu estava examinando alguns textos do Antigo Testamento e eu acho que Daniel capítulo 7 poderia resolver essa questão. Por exemplo, existem pontos em Daniel 7 que se harmonizam muito bem com Apocalipse 19 para o 20. Eu vou citar, por exemplo, em Apocalipse você então tem uma besta, que não é apenas um indivíduo, mas também representa um reino. Essa besta, ela vai ser subjugada por Deus, vencida por Deus. João, ele vê tronos, ou seja, ele vislumbra que vai acontecer julgamentos, e pelo jeito não é só Deus o agente do julgamento, mas os santos estarão também realizando julgamentos na terra. E a partir de então ele fala que vai começar um período de 1000 anos onde pessoas salvas vão reinar com Cristo. Se tu pega Daniel
Daniel 7, você tem o surgimento da besta, que a gente entende que é mesmo de Apocalipse. Acontece o seguinte, chega o momento do julgamento da besta. Lá, Daniel vê tronos também. Ele vê ele chama lá de ancião de dias, que a gente entende que é uma referência a Deus o Pai. Esse ancião de dias vai fazer um grande julgamento, mas não só ele também vê tronos no plural, ou seja, haverão outros também julgando. E a partir de então a besta é completamente extinta. E lembrando, em Daniel, besta não é apenas um indivíduo, mas é um reino, ou seja, envolve uma diversidade de pessoas também. E depois desse julgamento, que é presidido por Deus, mas também tem a coparticipação de santos, começa-se o reino que é entregue aos santos do Altíssimo. Começa um reino a partir disso. Se for pensar, é a mesma sequência de Apocalipse 19, mas principalmente de Apocalipse 20. Tem a besta sendo subjugada, tem também julgamento acontecendo, sendo presidido por Deus, mas também com a coparticipação dos santos. E a partir de então você começa um reino que é entregue ao povo de Deus. É a mesma sequência lógica. E aí vem a questão. Em Daniel é dito que o poder que os santos vão ter, esse reino, é um reino sobre a terra. Eles vão ter um domínio eterno sobre todas as nações debaixo do céu, ou seja, na terra. Ou seja, assim como a besta anteriormente teve um período que Deus deu a ela autoridade sobre todo o mundo, agora houve uma reversão. Os santos vão poder exercer um domínio eterno sobre todo mundo. Está falando de terra. Na verdade, não tem nenhuma passagem do Antigo Testamento que faça uma referência a santos reinando do céu. Esse entendimento é uma ampliação que o Novo Testamento nos dá. Né? Cristo, ele no presente momento, está sentado ao direito do Pai, nos céus, reinando. Isso é um ponto fundamental da doutrina apostólica, a gente não pode negar isso. Porém, não existe só o domínio de Deus sobre os céus, existe o reino sobre a terra. Um dos pontos que vai levar a milenistas a inculcar com o reino terreno, centrado em Jerusalém, é o seguinte, eles vão falar como pode, imagine a seguinte situação. Você tem então agora pessoas que foram ressurretas, que têm corpos glorificados, e eles vão ter que conviver, porque aparentemente há profecias que dão a sugestão de que vai ter sobreviventes aí, que não são simplesmente as pessoas que fizeram a marca da besta, esses vão ser sentenciados à morte. Sim. Então, aí passa-se uma ideia de que vão ter pessoas em um estado diferente de existência, ainda com um corpo não ressurreto, e esses estariam então coexistindo com pessoas com corpos glorificados. E quando eles imaginam essa cena, essa situação, para muitos amilenistas, para quase todos eles, é uma coisa assim que não se concilia, não se harmoniza. Para eles é um absurdo. Eu já vi tratarem como se fosse essa ideia. É um absurdo, tais coisas não podem ficar coexistindo, são situações assim que não se encaixa, é o que eles vão pensar. Em relação a isto, eu acho que, primeiro, não há nenhuma impossibilidade para Deus fazer uma coisa assim. Por exemplo, Jesus ressuscitou. Ele passou 40 dias na terra, depois ensinando seus discípulos. Depois que ele teve a ascensão dele, ou seja, alguém com corpo glorificado não está impedido de coexistir com pessoas ainda não ressurretas e glorificadas. O próprio Jesus é um exemplo disso. Então, para mim, isso já quebra a ideia de que, olha, isso é uma impossibilidade, isso é um absurdo. Jesus é um exemplo de que dá. Dá. Eu reconheço que tem coisas que não é fácil a gente imaginar. E a Bíblia não explica como o Senhor fará todas as coisas. Tem detalhes que não são fáceis. Porém, tratar isso como uma impossibilidade e um absurdo, na verdade, não se sustenta. E eu acho o seguinte, pode parecer uma afirmação, é uma afirmação forte, mas não é só eu que reparei isso, tem alguns outros também que já perceberam isso, de que pode haver
sem perceber, não estou falando que arminianistas são mal intencionados, eles são. Eu discordo deles quanto ao milênio, mas eu reconheço que eles são irmãos em Cristo da mesma forma. A Sim. gente é salvo, somos filhos de Deus, nascidos de novo, da mesma forma, tá? Mas existe a possibilidade de ter uma influência do platonismo, Isso. que via uma dualidade entre, né, o mundo físico é o mundo da imperfeição e existe o outro mundo, que é o mundo da perfeição, ou seja, o objetivo é a gente transcender essa existência física, essa existência terrena e passarmos para uma outra realidade. Eu não estou dizendo que arminianistas consideram que a criação, o mundo terreno e físico é inerentemente mal. Não é isso. Eles vão ser defensores de que Deus criou todas as coisas, o que Deus fez é bom. Não é isso. Porém, parece-me que eles igualmente idealizaram que o estado ideal não pode ser algo ligado à existência terrena. Tem que ser algo que transcende esse mundo aqui. Que como nós vamos... Eu estou falando isso porque eu vi arminianistas falarem isso. Eu tenho um livro de arminianistas aqui. E eles vão considerar que é como se fosse quase um rebaixamento. Você foi alguém glorificado, você tem um corpo, você foi ressuscitado, e você tem que viver nesse mundo é como se fosse uma humilhação. É como se fosse um rebaixamento para eles. A pergunta é o seguinte: a Bíblia considera isso um rebaixamento? Se a gente pega o Antigo Testamento, toda a expectativa se voltava para o mundo terreno, um reino eterno na terra. Por mais que tenha o estado intermediário, como eu falei anteriormente, quem perdeu, depois você volta para pegar essa parte aí, né? Não vou repetir tudo de novo, mas por mais que a pessoa esteja com Deus e habitando com Ele lá agora, aqueles que os nossos irmãos que já se foram, e lá não é nada ruim, é bom estar lá, mas existe algum motivo pelo qual Deus entende que essas pessoas precisam ressuscitar dos mortos. Para Deus não é o ponto final simplesmente você estar vivo na presença dEle, mas não ter um corpo glorificado e ressurreto. Falta alguma coisa. Então, assim, se simplesmente estar com Deus no céu já é bom e já é tudo, para que ressuscitar? Tem que ter algum sentido para a ressurreição. Sim. Né? Então, para mim, Daniel responde, se a gente vê como paralelo, Apocalipse 20, Daniel está falando de um reino que acontece a partir da intervenção de Deus, destruindo a besta, e é um reino dado aos santos. Eu tenho que fazer uma observação aqui que Você ia falar alguma coisa? Não. Tá. Eu ia fazer uma observação aqui, que eu não posso deixar escapar esse detalhe, tá? É que não necessariamente a ressurreição dos mortos aconteça após a Batalha do Armagedon, tá? A questão é o seguinte: João, ele está constatando que os mártires reviveram. Ele está constatando. É diferente de falar: olha, nesse momento eu estou vendo eles saírem dos túmulos, eu estou vendo Jesus voltar, os mortos em Cristo, a última trombeta tocar. Então, por uma questão lógica, até por outras passagens, a última trombeta que reúne o povo de Deus em ressurreição, em imortalidade, e os faz se encontrar com Cristo entre as nuvens, ou seja, arrebatamento, tem que ser antes da batalha do Armagedon. Na batalha do Armagedon, Jesus já está acompanhado dos santos, e a gente entende que já estão ressuscitados. Então esse ponto precisa ser entendido, tá? Nós não precisamos afirmar pelo texto, o texto não está dizendo que a ressurreição acontece ali, após a batalha do Armagedon. Ele está constatando que houve ressurreição. É isso que ele está constatando. Mas ela pode ter acontecido em momento anterior. E eu, por exemplo, como pós-tribulacionista,
eu acredito que o momento seria na sétima trombeta, apesar de que, se você ler a sétima trombeta, ela não fala de ressurreição, mas eu tenho os motivos pelos quais eu não vou expor aqui, porque seria muito extenso. Pode ser uma Mas próxima temos. live, pode ser uma próxima. Exatamente, por que que o arrebatamento seria na sétima trombeta e não em outro momento, tá? E outro ponto também é o seguinte, se a pessoa lê o texto está focando especificamente em mártires. Ele não está falando... E os santos do Antigo Testamento, o pessoal de outras épocas, e os que estiverem vivos quando Jesus voltar, cadê o resto do povo de Deus? Porque ele fala, havia a alma dos que foram mortos e eles viveram. Porque ele foca neles e não cita o restante, embora fala daqueles que estão sentados em tronos, isso poderia incluir todos os santos, já que Sim. nós entendemos pela doutrina bíblica que os santos hão de julgar o mundo, como Paulo fala, então isso já seria algo inclusivo ali. Mas, querendo ou não, o texto está focando a primeira ressurreição nos mártires. Por que o texto focaria apenas nos mártires? Eu acredito que há um motivo para isso. O motivo é o seguinte: Apocalipse ele vai afunilando a proposta de Deus. Apocalipse é um livro para toda a igreja de Cristo, não é só para 7 igrejas lá da Ásia, mas é para toda a igreja de Cristo. Porém, à medida que o livro, a narrativa vai se desenvolvendo, Deus vai afunilando a proposta para um público-alvo, um público ainda mais específico dentro da igreja, que são os que sofrem. Grande parte da narrativa é sobre pessoas sofrendo e até mesmo sendo martirizadas por amor a Cristo. Então é um livro que fala a toda a igreja, mas principalmente aos que sofrem. E eu acredito que esses mártires ali, alguns podem considerar que são os mártires de toda a era da igreja, das gerações anteriores, desde o início da igreja, há um monte de mártires. Eu tenho motivos para acreditar que ali são os mártires especificamente da última geração, aqueles que foram expostos de fato ao reino da besta e foram mortos por não adorar a besta. Tem motivos que eu não vou expor todos aqui, mas eu tenho motivos para entender que é a última geração. Ou seja, o livro quer falar principalmente a última geração, porque eles vão precisar mais do que qualquer outra de ter esperança. Uma coisa que a gente não pode perder é o seguinte: Apocalipse 20 não é uma passagem que Deus revela para a gente ficar brigando, discutindo, simplesmente em controvérsias. É sobretudo uma mensagem de esperança. Os santos vão ressuscitar. Os mártires, os que sofreram, vão reinar. O jogo vai virar. A notícia é ótima. Apocalipse 20 tem que soar como boa música nos nossos ouvidos. Tem que ser algo que enche o nosso coração de alegria e de esperança. A gente não pode simplesmente ficar ali preso na controvérsia e esquecer que dentro desse embrulho tem um presente. Eu não posso só ficar olhando para o embrulho. Eu tenho que abrir e desfrutar o presente que tem ali. Então, eu queria enfatizar esses pontos, mas não que não vai ter ressurreição dos outros que não sejam mártires. Mas Apocalipse 20, por uma questão, como eu falei, específica, preferiu. A Bíblia é seletiva muitas vezes, as profecias às vezes são seletivas. Sim. Por mais que na prática, lá na hora de cumprir, vai abranger muito mais coisa, mas muitas vezes a profecia, ao ser passada, ela é seletiva por motivos que Deus entende, né? Cara, muito bom. Pessoal, acho que não precisa mais de argumentação. E tem uma pergunta aqui, Israel. Opa! Pode o pessoal interagir aí, mandar perguntas, se tiver alguma dúvida dentro do assunto. Pessoal, vocês estão devagar Aproveita aí hoje. Aproveita, pessoal. Eu sei que muitos estão aprendendo o tema, mas eu sei que tem gente que já sabe sobre o tema. Não esperem 1000 anos para fazer uma pergunta. Aproveitem agora. E aí, é literal ou não? Diz assim, ó. Os cristãos saberiam quando esses 1000 anos se passarem?
poderíamos estar após esses 1000 anos agora? Ou tem mais sinais para acontecer antes desse evento? Então parece que a pergunta é assim: será que teríamos percepção desses 1000 anos? Por alguns acreditarem que já estamos no milênio, por alguns acreditarem que não vamos passar, por alguns acreditarem que será algo pós e algo, né, restaurado, né? Acho que essa é mais ou menos a pergunta. Se tem algum Sim, sinal sim. para a gente falar, opa, tô no milênio. Bom, aí essa percepção de sinal vai depender se a pessoa de fato pensa de forma pré-milenista ou se ela pensa de forma milenista. Caraca. Porque aí, dependendo do que você acredita, os sinais vão mudar. Tá? Então não tem como dar uma resposta única. Vai depender muito, é relativo nesse ponto. Para um amilenista, nós já estamos vivendo o milênio. Sim. Já estamos vivendo o milênio. O reino de Deus foi inaugurado a partir da primeira vinda de Cristo. E eu concordo com isso, que o reino foi inaugurado. Porém, ainda esses 1000 anos, que vai ser uma fase do reino de Deus, essa fase ainda não chegou, tá? Mas para eles já é o que já estamos vivendo. Então, para um milenista, ele não precisa de sinal algum para acreditar que já está no milênio. Ele acredita que já é o milênio agora. Já para um pré-milenista, aí sim nós vamos falar mais em termos de sinais de uma forma mais clara. Porque aí precisa acontecer o quê? A tribulação antes, precisa Cristo voltar, precisa ter a ressurreição, né? Então precisa desses vários eventos para que depois tenha o milênio. Então, na verdade, para uma perspectiva pré-milenista há mais sinais. Para o milenista já não precisa de uma confirmação para ele. Ela falou assim: ainda não penso nenhum e nem outro. Ela não tem posição. Porque o professor Evandro não chegou na aula. Só quando o Evandro falar que tem que ter o selo Evandro de aprovação. É nada, é que a gente tá fazendo algumas aulas sistemáticas, sabe? Teologia sistemática. Sim. Aí eu não cheguei na escatologia ainda. É por isso que ela tá falando. Sim, Você não sim. tem uma posição. Mas aproveitando aí, para quem estiver assistindo a gente ou vai assistir ainda, vou recomendar aqui alguns livros que são as melhores referências para você, não apenas ouvir um lado da história, né? Mas tem talvez o mais comum que você vai encontrar até mais tempo no Brasil, é o do Milad Erickson, que é o Escatologia, a polêmica em torno do milênio, tá? Esse daí você tem? Eu tenho, tá aqui, ó, tá no topo da aqui, ó. Não sei se vocês vão ver direito, se vai estar ao contrário, mas é esse livro aqui, tá? É um livro muito bom, é muito recomendado porque o Milad Erickson, quem lê é testemunha de que o Milad Erickson tenta ser o mais imparcial possível. Sim. Embora ele tenha uma preferência, mas ele não deixa de fazer crítica construtiva, mostrar ponto positivo e negativo de nenhuma das visões. Ele é muito justo e imparcial no que ele faz. Já outros, você vai encontrar... qualquer livro de escatologia que você pegar por aí, ou mesmo uma sistemática, provavelmente vai tratar esses pontos de vista que eu falei aqui. Só que a maioria, muitas vezes, não se zela por ser imparcial na sua apresentação. Isso é um problema sério. Então, o Milad Erickson é um autor que consegue fazer isso muito bem. E um outro livro que eu não tenho como mostrar aqui, porque eu só tenho ele em formato digital, é um livro até recente, ainda não... Tem muita gente que ainda não leu esse livro ainda, não conhece ainda. É uma novidade no Brasil, embora o original dele já existe há décadas, os autores já morreram todos. Acho que os 4 já morreram. Que é o livro O Significado do Milênio. Tá? Esse livro é da editora. Eu não estou ganhando dinheiro nenhum para fazer essa propaganda, tá, gente? Se a editora aí assistir, quiser fazer algum patrocínio aí, eu tô aberto, tá? Mas ainda. Ainda, tá? Mas, ouçam aí. Se vai chegar neles, eu não sei. Mas
eu recomendo o livro O Significado do Milênio. Esse livro é interessante porque você tem 4 autores, cada um de uma visão diferente, um dispensacionalista defendendo o pré-milenismo, você tem um outro defendendo o pré-milenismo histórico, você tem uma milenista, e não é qualquer milenista, é o Hoekema, Anthony Hoekema, se eu não estou enganado. Ele é uma das grandes referências, né, dentro da tradição reformada na área da escatologia sobre o milenismo. E você também tem um pós-milenismo sendo abordado ali. Inclusive, o livro tem a participação do Eldon Ledd, que é um dos meus teólogos favoritos. Ele é ótimo, é um dos melhores defensores do pré-milenismo histórico. Então, o interessante desse livro que eu estou citando é porque cada capítulo é o autor defendendo a sua ideia, logo em seguida vem os outros 3 discordando, refutando a ideia dele, e assim cada um por sua vez. Então é um ótimo exercício de você saber ouvir os diferentes. De você, nossa, você leu isso aqui parece perfeito, aí vem um cara logo em seguida e desconstrói o que o outro fala. Então é muito interessante essa proposta do livro O Significado do Milênio. Também recomendo que você, se possível, tenha os 2 livros, tá? Se possível, se não um ou outro, eu recomendo os 2, já li os 2, e são ótimas obras para a gente assim, ter muita clareza sobre o assunto. Tem mais pergunta aí, gente? Pode falar. Evandro pode falar também. Tem um monte de coisa ainda que a gente nem abordou de milênio aqui também. Então, é que com o tempo, né? Queria abrir mais para. Pessoal, pode ficar à vontade, pode ser pergunta né, simples. Eu não entendo nada, pode perguntar. Não tenha vergonha de perguntar, gente. A gente não quer pergunta erudita, não. A gente. Podem ficar à vontade. Enquanto vocês pensam na pergunta, eu queria fazer uma para o Israel. Pode fazer. A mesma que eu fiz nas posições sobre o tribulacionismo, né? Sobre a tribulação, né? Sobre ser pré, sobre ser meso, sobre ser pós. O que, quando eu acato essa posição, tanto pré, né, amilenista ou pós-milenista, o que ela resulta na minha vida cristã? Você acha que tem alguma aplicabilidade? Eu vi que você muito interessante, já tocou sobre, o Apocalipse não está aqui para a gente ficar discutindo sobre posições, mas o intuito dele, né, primordial é nos dar esperança, né? E o que você acha que cada posição pode, né, quando você se posiciona na vida cristã, como é que a pessoa vai encarar? Né? Porque vai ter diferença. Não é algo só teórico, mas sim também prático para a vida cristã. Exatamente. Boa pergunta. De fato, como elas vão, na prática, afetar a vida do cristão. Se engana quem pensa que não influencia. Influencia sim. Eu vou começar aqui, talvez, pelo pós-milenismo. Tá? O pós-milenismo tem essa visão os faz ter uma postura assim. Tem um lado bom, não significa que o pós-milenismo esteja certo, uma coisa é falar se a interpretação está certa, mas tem um lado no qual pode levar a igreja a assumir um papel de influência no mundo. Mas também tem o seu lado ruim isso. Por exemplo, não sei se você já ouviu, se vocês nunca ouviram, dá uma pesquisada depois, a teologia dos 7 montes. Ela é difundida em várias igrejas por aí. Então, na teologia dos 7 montes, os 7 montes para eles talvez eu não lembre aqui do 7, mas tem a cultura, a economia, a política, a educação. São 7 esferas da sociedade, das mais comuns, e a teologia dos 7 montes ela visa que os cristãos exerçam influência em cada uma dessas áreas, não só na área religiosa e eclesiástica, mas em todas essas áreas da sociedade. Essa ideia ela é fundamentada na premissa pós-milenista. Para eles estão estabelecendo o reino de Deus no mundo. É um trabalho de formiguinha, obviamente. Só que tem um lado ruim,
Porque se eu sou pós-milenista, eu não crio expectativa de uma necessidade de intervenção de Deus no final dos tempos. E, na verdade, os textos estão apontando que é necessário uma intervenção de Deus no mundo, sem o qual o mundo não será, de fato, redimido, restaurado. O mal continuará operante. Então, muitos pós-milenistas, se você for ouvir eles expondo a ideia deles, eles vão realmente passar muito pano nos problemas que existem no mundo, porque eles meio que têm que fazer uma boa propaganda para dizer que está tudo melhorando. Embora eles reconheçam que tem alguns problemas, mas os problemas estão diminuindo. Então eles têm que ser otimistas, tem que ser muito otimista. E isso foge até da realidade, acaba sendo um olhar até assim... tem que maquiar demais a coisa para sustentar o pós-milenismo. Então, por um lado, você pode pensar assim, olha, isso vai levar os cristãos a procurarem ser mais ativos na sociedade, isso pode trazer bons resultados, mas eles talvez estejam pondo sobre si uma responsabilidade que seja, inclusive, esteja além do papel da igreja, muitas vezes. Isso também precisa ser observado. Tá? Então, esse é um ponto. Pode parecer bom para um lado, mas também tem consequências negativas pelo outro. E a tendência é que, se o pós-milenismo está errado, eles vão se frustrar nesse trabalho de formiguinha, não vai acabar trazendo o mundo que eles esperam, né? Agora, o amilenista, como isso pode afetar na prática? Bom, no quesito, em certo ponto, vai ter muita coisa em comum com um pré-milenista, por incrível que pareça, porque se você é um pré-milenista de fato bíblico, você tem que admitir que o reino de Deus, em certo sentido, começou. Não o milênio, mas o reino de Deus já começou. É a ideia do já ainda não, que a gente fala tanto no meio teológico. Então, nós já estamos vivendo o reino de Deus. Não está errado isso. A minha discordância é se isso já é um milênio. Isso é outro ponto, tá? Fica a distinção entre uma coisa e outra. Mas, talvez um dos pontos que mais me incomode é que o amilenista ele pode perder de vista a importância que a terra tem para Deus. Os planos que Deus tem para essa terra. Vixe, será que caiu Israel? Bom, enquanto isso, vamos ver aqui Ó, essas posições podem ser impostas pela igreja que a pessoa frequenta? Com certeza existem pessoas... Não sai? Tá saindo agora? Ué? Agora foi? Então diz assim: essas posições podem ser impostas pela igreja que a pessoa frequenta? Com certeza existem pessoas que adotam posição sem estudar sobre o assunto, ou não saber por que acredita nisso. Acho que isso cabe a todas as outras doutrinas, né? Na minha opinião, muitas igrejas, às vezes você tem que crer naquilo, porque senão você não pode nem fazer parte da membresia. Mas algumas impõem sim, né? Até curioso o Israel, porque normalmente pentecostal é pré-tribulacionista e ele é pós-tribulacionista. Eu perguntei para ele se deu algum problema e ele não. E eu acho que o cristão, na minha opinião, tem que estudar e ter suas posições, né, de forma clara. E se acaso a igreja, né, o pastor, a liderança tem a posição e for bíblica, né, mas ali você tem uma boa compreensão, legal você seguir, mas a gente seguir cegamente, né, ou só ler um livro, né, vou aqui, leio um livro e a exposição que eu vou acatar. Então não acho
algo muito maduro. E falando de escatologia, piorou. Porque tem que ter uma, por exemplo, para ter uma boa compreensão de escatologia, tem que ter uma boa compreensão de teologia bíblica, do todo bíblico, da história bíblica. Então, como que você já vai ter uma posição ali fácil, né? Então, eu acho que tem que ser estudado sim, né? Não só a escatologia, mas o todo da teologia sistemática também. Mas eles não chegam a falar sobre o lado oposto, as doutrinas que forçam a pessoa a acreditar. As doutrinas que forçam a pessoa a acreditar é difícil. Difícil igreja que apresenta os outros lados. É muito difícil. Mas um ou outro tem, um ou outro deve ter. O meu problema é quando também a igreja apresenta e deixa o cara escolher. A igreja não, né, os líderes não têm oposição, tem que ter posições. Mas também não impor, né? Porque como alguns livros escritos têm, crer também é pensar. Então somos seres pensantes, né? Seres que devemos estudar por si só e solidificar. Pessoal, acho que o Israel não volta mais hoje não. Bom, vou encerrar aqui, né? Quero agradecer a participação de todos, né, que estiveram aqui conosco, das perguntas, muito obrigado. Todos que assistiram, eu sei que é um tema que precisamos aprender mais, então eu entendo porque vocês estão um pouco mais quietos, né? Muito obrigado, obrigado por quem compartilhou, né? Obrigado já você que está assistindo depois. Né, quero agradecer aqui o Israel, né, acho que deu algum problema, ele acabou desconectando, mas tudo já foi falado, né, já dá para a gente refrescar um pouco sobre o tema sobre o milênio. Provavelmente teremos, né, outra live sobre o assunto, mas fiquem atentos que daqui para frente trataremos outras questões sobre escatologia, sobre o juízo final, né, sobre a morte, o estado da morte. Então, queremos aqui falar um pouco sobre esses assuntos também. Muito obrigado, galera. Boa noite a todos. Graça e paz. Até mais.